Olá noturnos, sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar teu like, para que o vídeo chegue em mais pessoas, e comentar aqui pra gente o que tu acha dos relatos. Lembrando que os relatos vão ao ar, na sexta à meia-noite, no sábado às 19 horas da noite, e no domingo ao meio-dia. E sem mais enrolação, vamos pros relatos de hoje. Relato 1. Oi pessoal, me chamo Antônio, sou caminhoneiro há mais de 20 anos, e vou contar uma história que aconteceu comigo lá no meio da BR-116, num trecho deserto entre Minas e Bahia. Tava fazendo uma viagem longa, já era madrugada, sabe como é, né? A gente aproveita o tempo livre da estrada sem movimento. O rádio tava tocando um sertanejo antigo, para espantar o sono, e eu indo naquela constância, tranquilo. De repente, o motor do caminhão começou a dar umas engasgadas esquisitas. Eu pensei, isso não é bom sinal. Encostei o bruto na beira da pista e fui dar uma olhada no motor. A noite estava fechada, sem lua, só o farol do caminhão iluminando aquele breu. Quando abri o capô, senti um arrepio subir pela espinha. O motor estava quente, mas não parecia ter nada de errado. Foi aí que comecei a ouvir um barulho estranho, meio arrastado, vindo da mata ao lado da estrada. Parecia que tinha algo se movendo ali, mas não era bicho comum. Tentei ignorar, mas o barulho foi chegando mais perto, como se me rodeasse. Sem pensar duas vezes, pulei de volta para dentro da cabine e fechei a porta. Liguei o motor e pisei fundo, mas o caminhão deu uma engasgada forte e parou de vez. Fiquei ali, no meio da escuridão, com o coração disparado. Os barulhos do lado de fora ficaram mais altos, como se algo tivesse arranhando a lataria do caminhão. Nesse momento, a coragem foi pro espaço. Peguei meu terço que sempre deixo pendurado no retrovisor, e comecei a rezar, pedindo proteção. O barulho parou, mas o clima pesou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Foi então que ouvi um sussurro, bem perto da minha orelha, como se tivesse alguém dentro da cabine comigo. A voz falava coisas que eu não conseguia entender, mas o medo tomava conta. Depois de uns minutos que pareceram horas, o motor do caminhão voltou a funcionar sozinho, como se nada tivesse acontecido. Não pensei duas vezes e arranquei dali a toda. Quando olhei pelo retrovisor, juro que vi uma sombra alta, com olhos vermelhos, me encarando lá de trás. Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas desde aquele dia, evito passar por aquele trecho sozinho. Tem coisa nesse mundo que a gente não entende, mas que existe. Esse é o tipo de relato que os caminhoneiros contam nas rodas de conversa, para avisar e lembrar que a estrada tem seus mistérios. Um relato foi esse, não é tão longo como os que se conta no canal, mas fiz questão de enviar. Até já! Noturnos. Relato 2. Olá noturnos e Yara. Vou contar uma história que ouvi de um caminhoneiro numa parada de estrada no interior de Minas Gerais. Ele contava de um trecho da BR-116, também conhecida como Rodovia da Morte, lá no Vale do Jequitinhonha. Essa história, ele dizia, marcou a vida dele. Eu vou contar como se fosse ele contando, na primeira pessoa. Rapaz, vou te contar uma parada que aconteceu comigo faz uns anos, quando eu ainda fazia viagem pro Nordeste direto. Tava uma noite escura, daquele tipo que parece que o céu fechou todas as janelas e não deixou nenhuma flechinha de luz. Eu tava ali, firme no volante, com meu parceiro, o Zé, no banco do passageiro. A gente tava levando uma carga de eletrodomésticos pra Bahia, e a estrada tava deserta, só nós dois e o asfalto infinito. A gente já tinha passado por Teófilo Otoni, lá pelas 2 da madruga, quando o Zé começou a cochilar. Eu, pra não pegar no sono também, liguei o rádio. Só que, bicho,
O rádio só pegava um chiado estranho. Tentei mudar de estação, nada. Até que, do nada, começou a tocar uma música antiga, dessas de moda de viola, mas parecia distorcida, sabe? Aquilo me deu um arrepio na espinha, mas eu fingi que estava tudo certo e segui em frente. Quando a gente chegou num trecho mais isolado, onde não tinha viva alma nem um poste de luz, vi uma mulher na beira da estrada. Ela estava parada ali, do lado da pista, usando um vestido branco, todo sujo de terra. Olhei pro Zé, ele estava acordado e viu também. A gente não era de deixar ninguém na estrada, ainda mais de noite, né? Então, encostei o caminhão um pouco à frente dela. Eu chamei a mulher para ver se ela precisava de ajuda, mas ela não respondeu. Só ficou parada, olhando pro nada, com aquele rosto sem expressão. Aí, quando a gente estava pensando em descer, ela começou a andar devagarzinho na nossa direção. O Zé abriu a porta do caminhão e, quando a mulher estava quase chegando, ele falou para ela subir. Só que, bicho, quando ele terminou de falar, ela sumiu. Desapareceu, assim, no ar, na nossa frente. A gente ficou um segundo sem saber o que fazer. O Zé fechou a porta de uma vez, pálido que nem papel. Eu, com a mão tremendo, liguei o caminhão e acelerei. Aquele rádio continuava tocando aquela música esquisita, e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Passamos uns bons quilômetros em silêncio até que o Zé resolveu quebrar o gelo. Ele disse que tinha ouvido histórias de caminhoneiros que viram a mesma mulher naquela região. Diziam que era uma moça que morreu atropelada por um caminhão ali mesmo, muitos anos atrás, e desde então assombra quem passa por ali, como se tivesse presa naquela estrada. Depois desse dia, eu sempre evito passar por aquele trecho de madrugada. E quando passo, não olho pro lado, nem que a vaca tussa. Porque tem coisa nesse mundo que é melhor a gente não mexer, né? Essa foi a história que ouvi desse caminhoneiro, e digo pra vocês. Não sei se é verdade, mas que dá um frio na espinha, isso dá. Espero que tenham gostado desse relato. Boa noite a todos. E até já. Noturnos. Relato 3. Meu nome é João Marcelo, e vou contar aqui para vocês uma experiência que tive quando eu estava na estrada. Sou caminhoneiro, e já vi cada coisa de arrepiar nessas estradas à noite. Bom. Uma vez eu estava cruzando a BR-116, ali pelo trecho da Serra do Cafezal. Era uma noite sem lua, só a escuridão te abraçando e o farol cortando o breu. A estrada estava vazia, e eu seguia no meu caminhão, só o barulho do motor e o vento assobiando nas frestas da cabine. De repente, lá na frente, eu vejo um vulto na beira da estrada. Fui chegando mais perto e percebi que era uma mulher, sozinha, naquelas bandas desertas. Ela estava de vestido branco, esvoaçando com o vento, mas tinha algo esquisito, sabe? O cabelo dela era preto e cobria o rosto, e ela não se mexia. Só ficava ali, parada, como se esperasse alguma coisa. Pensei em parar, mas algo me segurou. Sei lá, era uma sensação ruim, uma coisa que eu não conseguia explicar. Resolvi seguir em frente, mas quando passei por ela, senti um calafrio. Olhei pelo retrovisor, e não é que ela sumiu? Parecia que tinha evaporado. O coração disparou, mas eu continuei. Lá na frente, uns 10 minutos depois, o motor do caminhão começou a falhar, como se algo puxasse a força do bicho. Encostei na beira da estrada, meio sem saber o que fazer, porque parar ali no meio do nada, na escuridão, ninguém quer. Desci do caminhão, abri o capô, mas não vi nada de errado. Quando voltei para a cabine, senti um cheiro forte, como de flor murcha, sabe? Era um cheiro doce, mas enjoativo, que fez meu estômago embrulhar. E o pior, o banco do passageiro estava afundado, como se alguém tivesse sentado ali.
Naquela hora, eu só fiz o que qualquer um faria, rezei e girei a chave. O caminhão pegou de primeira, como se nada tivesse acontecido. Não olhei mais pelo retrovisor, só segui em frente, com aquela sensação de que não estava sozinho. No dia seguinte, quando parei num posto para descansar, comentei com outros caminhoneiros. Um deles me olhou sério e disse que já tinha ouvido falar daquela mulher. Dizem que ela era uma moça que morreu atropelada ali na serra, tentando pegar carona, e que o espírito dela fica vagando, esperando um caminhoneiro para dar uma carona pro além. Desde aquele dia, sempre que passo pela Serra do Cafezal, aperto o volante um pouco mais forte e rezo baixo. Vai que a mulher resolve aparecer de novo, né? Nunca se sabe o que a estrada esconde, especialmente à noite. Obrigada por ler meu relato. Até já. Noturnos. Relato 4. Boa noite, gente. Me chamo Luiz Carlos. Vou contar uma história sobre uma experiência sobrenatural que me aconteceu uns 2 anos atrás. Era uma noite chuvosa, dessas que parecem que o mundo vai desabar, e eu tava dirigindo meu caminhãozão pela BR-116, lá no trecho entre Curitiba e São Paulo. O relógio já tinha passado da meia-noite e eu lutando contra o sono e a chuva, que não dava trégua. A estrada tava quase deserta, só eu e meu parceiro de longa data, o Zeca, que já tava roncando no banco do passageiro. Tudo parecia normal até que, do nada, eu vejo uma luz forte vindo do meio do mato, na beira da estrada. Achei estranho, mas segui dirigindo. Só que a luz não sumia. Parecia que estava me acompanhando. Decidi dar uma parada no primeiro posto que visse para tentar entender o que estava rolando. Quando finalmente avistei um posto de gasolina, joguei o caminhão para a direita e estacionei. Acordei o Zeca, meio no susto, e falei para ele sobre a luz. Ele, meio grogue, olhou para mim e disse que eu devia estar vendo coisa, que era só cansaço. Fui até a loja de conveniência, comprei um café forte e tentei me acalmar. Mas aquela sensação esquisita não passava. Depois de um tempo, decidimos seguir viagem. Mas aí que o bicho pegou. Assim que voltamos para a estrada, a luz reapareceu, mais intensa e mais próxima. E o pior, parecia que tinha uma sombra no meio daquela claridade toda, como se fosse uma pessoa. Zeca, agora acordado e tão assustado quanto eu, sugeriu que acelerássemos para ver se despistávamos aquilo. Mas a luz acompanhava nosso ritmo, sempre ali, na cola. Chegou um momento que ela ficou tão perto que dava para ver claramente. Era uma figura, uma mulher, toda vestida de branco, com o rosto coberto por um véu. Meu amigo, eu nunca vi nada tão aterrorizante na vida. Do nada, ela desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Paramos o caminhão, ofegantes e sem acreditar no que tínhamos acabado de ver. Olhamos um pro outro, e o Zeca, com a voz trêmula, me contou uma história que ele tinha ouvido de outros caminhoneiros, sobre a noiva da BR-116, uma alma penada que vagava por aquele trecho da estrada, buscando vingança por um acidente que tinha tirado sua vida no dia do casamento. Desde aquela noite, toda vez que passo por aquela região, eu rezo, peço proteção e, sinceramente, acelero o quanto posso para sair logo dali. Não sei se você acredita nessas coisas, mas depois daquela experiência, passei a respeitar mais essas histórias que a gente ouve por aí. E aí, vai encarar a BR-116 de madrugada? Obrigada por ler. Até já. Noturnos. Relato 5. Boa noite, gente. Vou contar uma história que ouvi uma vez, dessas que me dá arrepios. Era uma daquelas noites escuras na BR-116, ali pelo trecho entre Minas e Bahia. Eu tava com sono, mas precisava entregar a carga até o amanhecer. Sabe como é, né? Dinheiro contado, prazo apertado, não tinha opção de parar para descansar.
Então, eu resolvi ligar o rádio, mas só pegava aquelas estações chiadas. O que fazer? Segui em frente, com os olhos pesados. Foi quando eu vi uma luz no meio da pista. Pensei que fosse outro caminhão quebrado ou alguma blitz da polícia, mas quando fui chegando perto, vi que era uma coisa estranha. A luz era como uma neblina branca, baixa, que se movia devagar, indo e voltando. Meu coração começou a acelerar, mas pensei, deve ser algum tipo de fumaça ou coisa assim. Passei bem devagar ao lado e, de repente, senti um frio que subiu pela espinha. A temperatura caiu de repente, como se tivesse entrado num freezer. Olhei pelo retrovisor e juro por Deus, aquela neblina parecia me seguir. Acelerei o caminhão, mas parecia que não importava a velocidade, ela continuava lá. E o mais esquisito? Comecei a ouvir uma espécie de canto, um lamento baixo, como se fosse de uma mulher. Cara, naquela hora me deu um desespero, mas o trecho ali era perigoso demais para parar. Continuei seguindo em frente, e de repente, aquele lamento virou um grito. Um grito de arrepiar até o último fio de cabelo. A neblina ficou densa, quase não dava para ver a estrada. Meu coração batia forte e eu não via a hora de encontrar algum posto de gasolina, alguma coisa para parar. Foi aí que, como num estalo, tudo sumiu. A neblina, o frio, o grito. Olhei no retrovisor e a estrada estava limpa, como se nada tivesse acontecido. Cheguei no destino e estava mais pálido que fantasma. Até os caras do depósito perguntaram se eu estava bem. Não falei nada para eles, vai que acham que tô pirando, né? Mas até hoje, quando eu passo por aquele trecho, fico com o coração na mão, torcendo para nunca mais ver aquilo de novo. O que vocês acham que foi isso? Um fantasma, coisa da minha cabeça? Ou só uma neblina? Comentem aqui por favor. Obrigada por ler o relato. Até já. Noturnos. E foi isso, pessoal, espero que tenham gostado dos relatos. Segue o canal para que a gente consiga chegar em mais pessoas, não esquece do like, curta o vídeo e comente. Até já. Noturnos.